Ora, bem-vindos a mais um webinário CX Blog. Muito obrigado pela vossa presença. Agora entramos naquela fase inicial em que o moderador tem que fazer alguma conversa porque as pessoas vão lentamente entrando, portanto é esse o meu papel. Este é um primeiro de 3 webinários dedicados às vendas presente e futuro, é este o grande tema, o chapéu das vendas, que é algo que curiosamente neste nosso setor não existem tantos debates assim. A parte das vendas, estranhamente ou não, nem sempre é tratada com a força que merece e portanto nós cá estamos para fazer esse papel também. O debate de hoje, especificamente, tem como título a revolução das vendas online e vamos ter aqui 3 intervenientes, 3 empresas destacadas, que nos vão trazer a sua perspectiva sobre este último ano. Sim, é verdade, estamos a falar já de um ano de pandemia e também, obviamente, as perspectivas de futuro. Temos connosco a Cláudia Rodrigues, da Leads for Sales, temos o Luís Ferreira, da Vorta, e temos o Nuno Borges da Farfetch, ok? E de repente já estou a ver aqui uma série de participantes, portanto isto, a malta estava mesmo à espera que isto começasse, ainda bem. Muito obrigado desde já. Ora bem, então, em relação, nós partimos já imediatamente para as nossas questões. Eu vou-vos pedir, nós temos aqui em backup, isto não funcionaria sem o apoio da Go Contacting em backup, estão aqui a dar apoio naquilo que for preciso. Aproveitaria já para, à medida que forem surgindo questões, que as possam colocar nas Q&A, que se presumo são questions and answers, penso eu, e portanto coloco as vossas questões e à medida que o debate vai avançando, vamos tentando colocá-las, vamos vendo se é possível, à medida que isto avança, ir colocando as questões a cada um dos intervenientes, ok? Então, eu passaria desde já, se possível, para a Cláudia Rodrigues. Cláudia, estás-me a ouvir bem? Sim, estou. Boa tarde. Muito boa tarde e obrigado por estares aqui connosco desde já. Obrigada eu. E a nossa primeira pergunta é: o que é que definem, no vosso caso, como venda online e quais os produtos e serviços que oferecem? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite do CX Blog, agradecer ao moderador que eu conheço muito pouco, a Manela Alçada, e aos meus colegas de painel. O Luís já o conheço há muitos anos, o Nuno tenho agora o prazer de o conhecer. E é um gosto participar nesta conversa sobre vendas, que é, para quem gosta, não há melhor tema. A Leads for Sales é um híbrido. A Leads for Sales é um híbrido entre uma agência de marketing digital e um prestador de serviços de contact center. Tem também no seu ADN uma particularidade que é só gostar da área de vendas. Por isso, dentro sendo uma agência digital, a única coisa em que trabalha é aumentarmos as vendas dos nossos clientes. E como é que a Leads for Sales faz isto? A Leads for Sales faz isto através da angariação de leads. Nós, com os nossos clientes, o cliente tem um produto ou um serviço que quer aumentar as vendas ou que quer colocar no mercado, tem que nos mostrar qual é esse produto ou qual é esse serviço e nós vamos, junto com o cliente, defender uma estratégia de marketing digital para angariar as leads que vêm do mundo online. Para isso, defende junto do seu cliente quais são os meios onde deve investir, qual é a imagem ou qual é a informação, a comunicação que deve fazer dentro desses meios e investe em nome do cliente para angariar essas leads e depois vem a parte do contact center, que é através de um contact center interno, nós vamos consumir essas leads, essas mesmas leads que nós vamos angariar. O que nós fazemos então é esse o híbrido, penso eu que o interessante da marca Leads for Sales é que nós, quando falamos com os nossos clientes, nós não estamos a falar de angariação de leads, mas sim estamos a falar de um volume de vendas. O que nós dizemos ao cliente é, olha, eu com a estratégia, com o investimento de X, o que eu lhe vou entregar é um número de X de contratos ou um número de X de produtos vendidos. Isto é o que a Leads for Sales não tem nada para vender, a única coisa que vende são os produtos ou serviços dos seus clientes.
sempre através dos meios digitais que está ao seu alcance. Claro que depois, isto nós agora poderíamos falar de muitas coisas, não é num webinar de uma hora que se consegue fazer isto, mas a maravilha das diferenças entre os meios onde nós podemos angariar, os meios mais adequados, dependendo se é um serviço, se é um produto, os meios mais adequados, dependendo se é um produto de mass market ou não, uma série de coisas que fazem deste mundo que liga o marketing digital e o online com as vendas deste mundo maravilhoso que tem pano para mangas. No fundo é um bocadinho essa a vossa arte, é isso? Ou seja, fazer esse conjugar entre o que é a necessidade do cliente e aquilo que vocês têm para oferecer, e tentar Sim. adaptar. E se me permitirem, eu estou aqui a representar uma empresa de que gosto muito, numa área que eu gosto muito. Não é muito fácil saber o que é uma lead. E também não é muito fácil saber o que é uma lead que funcione. E normalmente os dois mundos entre quem converte e quem compra a lead são mundos que normalmente não estão juntos. Normalmente acontece que o marketing digital faz essa estratégia, monta essa estratégia em angaria e depois há uma equipa completamente diferente que recebe essas leads e que tem um objetivo para cumprir. E aquilo que eu até durante a minha vida profissional ligado aos contact centers percebi é que muitas vezes o objetivo de uma das equipas não é o mesmo da outra equipa. E, inclusive, quando eu entrei na Leads for Sales, eu que vinha de um mundo diferente, achei estranho que, mesmo dentro da empresa, muitas vezes não havia comunicação entre estas duas equipas. Ora, quem faz a estratégia digital monta uma operação em teoria, não é? Vai compreender que tem um produto para vender e, em teoria, com a sua experiência, vai tentar definir a estratégia para angariar essas leads. Mas é importante que esta pessoa que tome essas decisões depois veja na prática o que é que acontece. Na Leads for Sales, por exemplo, um gestor de marketing que cria uma campanha, a partir do momento em que começa a angariar as leads e que o call center as começa a receber e a tratar, o gestor de marketing está a ouvir as chamadas. Porquê? Porque uma coisa foi a teoria que ele definiu para trazer essas leads de que precisa para converter. Outra coisa é se depois acontecem. Porque pode acontecer muita coisa, que é, primeiro, a comunicação não ser a correta. Nós achamos que estamos a dizer a coisa certa e o cliente não está a entender. Só auditando as chamadas, só ouvindo as chamadas é que se vai perceber. Segundo, uma coisa muito importante que os meus colegas aqui de certeza que vão falar, que é, nós, quando o cliente nos diz que tem um serviço para vender, nós precisamos de um perfil. Nós vamos atrás de um perfil do cliente. Qual é este cliente que nós precisamos que vai comprar este produto ou este serviço? Ora, mais uma vez, o gestor de marketing vai definir que o melhor meio é o search ou o display dentro da rede Google ou vai ao Facebook fazer uma campanha. Mas depois, quando nós ouvimos essas chamadas, é que vamos compreender se o perfil que nós definimos em teoria, que é o correto, é aquele que nos está a aparecer. E depois mais uma coisa um bocadinho à frente, que é, como nós temos um sistema no meio que une a angariação com o que é que acontece em termos de conversão, vamos depois perceber se a campanha X com o keyword Y funcionou melhor, se o valor do cliente é mais alto nesta keyword ou noutra keyword, no meio X, no meio Y, para se tomar decisões sobre como investir. Porque às vezes há muito volume, mas o valor do cliente é muito baixo e se calhar não compensa, o retorno não é o interessante, e outras vezes meios mais pequenos, que trazem menos volume, se calhar trazem valor de clientes mais alto e aí vamos investir mais. E todo este mundo, estes dois mundos são então agregados num único para se tentar ser mais eficiente. Até porque nós temos todo o interesse, porque o nosso modelo económico é o sucesso. Nós somos os primeiros interessados em fazer isto, não é? O cliente não precisa de andar atrás de nós para perguntar o que é que vocês vão fazer. Não, nós vamos fazê-lo desde o primeiro dia, desde o primeiro minuto, para sermos mais eficientes e também sermos compensados por isso. Muito bem. Muito obrigado. Luís, no fundo a mesma pergunta, o que é que definem como venda online e quais os produtos e serviços a vender? Ok, antes de mais agradecer também o convite, é com muito gosto estou aqui a partilhar este painel com os restantes colegas e com todas as pessoas que estão a assistir. Bem, a Vorten, eu acredito que a gente conhece a Vorten, tem um bocadinho ao contrário da Cláudia, nós temos muita coisa para vender. Nossa, não é dos clientes, temos muita coisa para vender aos clientes. Mas antes de avançar, e aqui para me apresentar, para quem não me conhecer, portanto, meu nome é Luís Ferreira, tenho a responsabilidade da equipa de Customer Operations da Vorten, que é uma equipa ibérica.
que basicamente, em resumo, engloba toda a parte de contact center, a equipa de sugestões e reclamações, tratamento de end-to-end das reclamações, e depois uma área muito importante, nós designamos Service Center, que basicamente é fazer o acompanhamento do ciclo de vida do processo junto do cliente, seja encomendas, reparações, entregas, enfim, seja o que for. O que entender como online, e no caso da Vorten concretamente, acho que é muito diferente daquilo que é a percepção que é uma venda online. Portanto, estamos a falar essencialmente de uma venda à distância, porque não há um contato físico ou direto com o artigo. No caso da Vorten, por exemplo, está envolvido não só produtos, mas também serviços. Não é só produtos que se vendem via online. Os serviços cada vez mais têm que ter relevância na venda online. E uma coisa que tem vindo a ganhar muita força nos últimos anos, e na Vorten não é exceção, que é a parte de vender também o que não é da Vorten. O que eu quero dizer com isto? O mundo do marketplace veio aqui abrir um mar de oportunidades que é tremendo e que até nos permite, inclusive, entrar em gamas de produtos e serviços que nem faziam parte do core da empresa. E isso acaba de estar englobado naquilo que é uma venda online. Também muito relevante na minha opinião. Obviamente, quando falamos em online, falamos essencialmente em vendas através do site, da marca, mas não tem propriamente só este tipo de vendas. Eu vou dar um exemplo muito próprio também do nosso caso, que nós chamamos de vendas assistidas, em que basicamente temos o cliente nas lojas físicas, mas temos o nosso colega de loja, o nosso vendedor de loja, a assistir o cliente numa venda que na prática está a ser feita via online. É o que nós dizemos vendas de long tail. Portanto, é recorrer a stock que não está inclusive na companhia, que pode estar inclusive pode estar noutra loja, no entreposto, no fornecedor, o que seja, mas acaba de ser uma venda online no sentido em que não está a presença física daquele artigo e é uma venda assistida da parte dos nossos colaboradores. De respeito aos produtos, eu acredito que toda a gente conhece, ou a grande parte de todos vocês conhecem o que é que a Vorten comercializa. Obviamente que aquilo que é o mais evidente quando associamos à Vorten, a parte dos eletrodomésticos, a TV, telemóveis, os pacotes TV, que é uma marca que apostamos muito também, aqueles pacotes IPTV, que tem TV, net, voz, e aqui oferecemos as soluções independentemente do operador de telecomunicações, e somos isentos nesse sentido, a informática, o gaming, a fotografia, os drones, enfim. Tinha aqui uma lista muito prolongada daquilo que a Vorten vende. Mas com o Marketplace, e como estava a referir inicialmente, trouxe-nos aqui uma oportunidade muito significativa de entrar no outro tipo de produtos. Eu se aqui se perguntar se alguém sabe que a Vorten vende fraldas, se calhar ninguém sabe, diria eu. Mas a Vorten vende fraldas. A Vorten vende fraldas, a Vorten vende brinquedos para bebê, vende perfumaria e cosmética, aparelhos de musculação, mobiliário, acessórios para animais, enfim. Passou a estar a fazer parte do portfólio de produtos que a Vorten comercializa. E por fim, e até no seguimento do que referi inicialmente, os serviços têm cada vez uma relevância acrescida, não só a venda do serviço de forma isolada, porque uma coisa é eu vender um serviço, vamos imaginar, de instalação, a manutenção do equipamento, isso obviamente é muito responder à necessidade imediata do cliente, mas aquilo que tem que se apostar cada vez mais, mesmo nos canais do online, é os serviços compostos. Portanto, é entregar ao cliente não só o produto, mas o produto com todos os serviços que estão associados a esse mesmo produto e aqui uma lógica de chave na mão para o cliente. E assim, em resumo, acho que é isto. É um bom resumo. A minha pergunta sobre o online tem um bocadinho a ver com esta fronteira. No caso da Cláudia, estava também a pensar, a Cláudia tem uma empresa quase, diria, 100% online, depende da perspectiva, não é? Porque a parte do telefone pode não ser interpretada como online, é de facto não presencial, isso é um facto. No caso da Vorten, tal como muitas outras empresas, estão a entrar naquela fronteira em que ali, obviamente, quando a compra é processada puramente online, e neste último ano isso é muito comum, mas uma boa parte do processo de venda foi físico ou, entretanto, já passou por outros canais, e daí também um bocadinho essa pergunta. Isso tende a ser cada vez mais habitual, no vosso caso, por exemplo, a pessoa vai a uma loja, testa e depois... Sem dúvida. Há uns anos esta parte que ouvimos falar no omnicanal, e é uma tendência, há uns anos atrás era uma tendência, não é? Hoje não é uma tendência, hoje é uma realidade, e eu até diria mais, quem não tiver esta realidade, não querendo aqui exagerar muito aqui o meu discurso, mas está um pouco andado em excesso, não vai conseguir sobreviver nestes tempos que estamos agora a viver. Mas para responder assertivamente à questão, sem dúvida nenhuma, nós temos muitas das vendas que é o que nós chamamos de pure online, vai-se ao site, compra-se e o cliente recebe, mas temos vendas em que o cliente compra no online e pede para levantar na loja, e ganhou muita relevância também nos últimos tempos, agora com a pandemia um bocadinho menos. E depois temos o contrário, que é os clientes que vão à loja física, fazem a experimentação, mas depois todo o processo seguinte da compra e da logística / entrega é feita via online. E isto é cada vez uma realidade mais evidente no caso da Vorten, e acredito eu que é uma tendência que está cada vez mais aceita no mercado. Ok, muito obrigado.
Nuno, a mesma questão, no fundo, o que é que definem como online e quais os produtos e serviços que vendem? Aqui é curioso este painel, porque de facto são três perspectivas completamente diferentes e é exatamente isso que é também interessante. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer também a XX Blog, aos meus colegas de painel e ao Manel. Farfetch, já toda a gente conhece e ouvi falar da Farfetch, nem que seja nas notícias, que já temos aparecido algumas vezes, e somos um marketplace. Acho que o Luís já mencionou aqui algumas coisas daquilo que diferencia um site normal do marketplace. Nós, no nosso caso, efetivamente também não temos stock. E ao contrário que muita gente possa pensar, a Farfetch não é uma empresa de moda, é uma empresa tecnológica ao serviço da moda. E porquê é que estamos também a dizer isso? E nomeadamente no âmbito do luxo, de marcas de luxo ou de parceiros que tenham boutiques de luxo, em que exatamente devemos trazer uma panóplia de serviços que eram muito difíceis para os nossos parceiros poderem ter, se fossem eles próprios a fazê-los do lado deles. Já falava-se muito aqui, se calhar, do customer service, de como é que nós podemos fazer devoluções, como é que podemos fazer picking das encomendas, e a Farfetch é exatamente isso. Quer ser um aliado de todas essas marcas e boutiques de luxo, em que basicamente nós estamos a oferecer um serviço quase de 360 graus. Significa o quê? Eles vão continuar a fazer aquilo que eles fazem melhor, fazer compras dos artigos, exatamente como eles fazem para o retalho normal, e nós estamos a trazer um canal diferente, aquela parte quase do omnicanal, de maneira que eles possam estar também online e vender para todo o mundo. Coisa que seria quase impossível, mesmo que eles tivessem o próprio site deles, porque, digamos, ter um site na internet é como ter uma lojinha não sei, no deserto, porque é quase igual. É preciso dar-se a serem conhecidas e depois todos os serviços e toda a parte logística que é necessária para isso. E acho que é um bocado nisso que nós somos um bocado diferentes, oferecemos esses serviços todos, desde a produção digital, desde o customer service, tudo o que são métodos de pagamento, e ao mesmo tempo não só conseguimos nos focar nos mercados locais, onde eles estão, mas sim a nível mundial e adaptarmos exatamente a cada um desses mercados. Seja para os Estados Unidos, seja para a China, seja para o Japão, conseguimos exatamente perceber o que diferencia cada um desses mercados e o que é preciso fazer para conseguirmos levar para lá os artigos de parceiros que possam estar numa aldeia ou numa vila pequena em qualquer parte do mundo. E eu acho que é um bocado isso, e onde nós nos vemos, que é exatamente ser um aliado para essas marcas e boutiques do mundo do luxo. Nuno, pelo que eu percebi, está na Farfetch não sei se desde o início, mas desde os primórdios. Sim, estou na Farfetch ainda antes da Farfetch existir, é verdade. Sim. Sim, a Farfetch foi lançada em 2008 e eu juntei-me a Farfetch 9 meses antes no projeto que era para lançar a Farfetch. Daí, assim, fez 13 anos agora no mês de dezembro. Por isso já vi muita coisa acontecer, desde termos 10 boutiques a festejarmos quando tínhamos 1000 encomendas por dia e agora aquilo que se tem vindo a passar, somos unicórnio, estamos na bolsa, ou seja, muitas coisas já passaram. Já agora, desculpa curiosidade, e como é que surgiu esta ideia? Está neste início, como é que foi o início É aquela velha história que nós todos queremos saber da garagem, não é? Sim, é quase isso, mas vem encontro um bocado disso. O nosso CEO, o José Neves, que é português, basicamente ele sempre esteve ligado à moda, com a marca de calçado, e depois abriu a própria loja de calçado em Londres, e depois também juntou-se a outra marca chamada B-Store, e basicamente ele fazia também as feiras, e com isso permitiu conhecer muitas pessoas, comprava o calçado, algumas delas também lojas de luxo, e ele próprio começou logo com um website dele em 2006, 2007, ainda muito no início da web e das vendas online. E ele questionou-se porque é que as outras lojas também não estavam a vender online. E basicamente muitas delas eram, online, isso é muito complicado, não sei do que é que se trata. Ou outras simplesmente não tinham capacidade para isso, porque, como eu referi, estar a montar uma loja online é difícil, é preciso ter conhecimento, é preciso toda a logística, dá muito trabalho. E o José viu essa oportunidade.
Então começou a falar com algumas lojas na altura e começámos a tentar vender o projeto. Não foi muito fácil no início, porque era algo completamente novo, mas surgiu assim. Foi mesmo uma visão dele, e eu acho que se pensarmos o que é que aconteceu agora com a pandemia, parece que ele há 13 anos atrás já tinha pensado que algo desse género poderia acontecer. Muito obrigado. Bem, eu volto a relembrar que podem colocar questões, não sei se terão muitas oportunidades para ter um painel deste valor, portanto aproveitem agora para ir colocando as vossas questões. Bem, depois se forem questões muito complicadas, não sei se as pessoas podem responder, mas coloquem as questões e nós depois logo vemos. E já agora uma coisa que eu me esqueci há pouco e que foi uma falha grave da minha parte, a GoContact insiste sempre comigo, não, isto é CXblog, não é GoContact, isto é CXblog, mas isto não existia sem a GoContact. Eu faço questão de dizer isto porque é de alimentar a justiça. A GoContact está sempre em cima para que estas coisas funcionem e, portanto, eu pessoalmente, Manuel Alçada, tenho a agradecer o empenho da GoContact no desenvolvimento do CXblog, e o facto de às vezes serem um bocado chatos connosco para que isto funcione faz parte do papel deles. E pronto, tenho a agradecer. Se calhar em particular aqui à Sara também, que está sempre em cima do acontecimento. Obrigado, Sara, estás aí em back-office, não podes dizer nada e é por isso mesmo. Ok. Muito obrigado, e agora vamos continuar. Em relação à nossa... Agora, a segunda pergunta é aquela, já faz parte, não é? O que é que mudou com a pandemia? Podemos começar por Cláudia. Ui. Bem, não mudou tudo, mas desenvolveu-se muito, do meu ponto de vista, e eu penso que os meus colegas vão estar de acordo que muita coisa avançou. Falava-se de muita coisa e demorou muitos anos, muita coisa a ser conversado, e em poucos meses foi preciso implementar. Eu punha assim em 3 ou 4 grandes blocos, para não ser muito aborrecida e para não me perder, porque como eu gosto muito de falar, posso me perder. Não, eu corto a palavra, sem problema. Primeiro, eu penso que o perfil do cliente mudou um bocadinho. Nós na Leads for Sales, até pelo tipo de clientes que temos e que tínhamos e que trabalhamos, e os serviços, era sempre uma grande preocupação nossa definir muito bem o perfil, e conhecíamos bastante bem o perfil dos clientes que nós tínhamos, não clientes da empresa, mas clientes finais. E aqui, se calhar, dizer-vos que a maior parte de nós vendemos, na sua grande maioria, onde nós temos mais volume é nos serviços, a venda de serviços. E os clientes de há um ano ou um ano e meio atrás eram clientes que nós considerávamos um cliente muito específico, dependendo um bocadinho das áreas, mas normalmente eram um bocadinho mais sofisticados, das áreas urbanas, uma classe AB, gente também muito nova, de uma geração mais recente, inícios de trabalho, das primeiras experiências profissionais, licenciados. E como o Luís há bocado dizia muito bem, houve uma revolução, porque a partir do momento em que não há onde comprar nada a não ser no online, as pessoas tiveram todas que entrar no online e foram um bocadinho forçadas a isso. Eu penso que nós todos vamos estar de acordo que se eu disser que eu conhecia, a maior parte das pessoas que eu conhecia, muitas vezes quando se falava de comprar online, diziam que não compravam online por algumas razões, e todas elas hoje em dia já compram alguma coisa online. Se não é um serviço, é as compras para casa, se não é as compras para casa, são os produtos de farmácia, se não são os produtos de farmácia, é o computador para reforçar o facto do filho precisar de um computador melhor para as aulas online. Toda a gente já teve uma experiência do online. O perfil continua a ser um bocadinho diferente, porque alguns têm mais tendência para ir para as compras, de só experimentar a compra online para as compras da casa, e outros acham que está mais de acordo com o seu perfil, comprar coisas um bocadinho mais sofisticadas, o high-tech, Farfetch, enfim. Mas hoje em dia pessoas que nunca tinham, num ano, pessoas que nunca tinham comprado online, hoje compram online, e por isso o perfil do cliente alterou-se. Hoje está bastante mais massificado. E não me vou alongar mais disso, para os meus colegas poderem também falarem da experiência deles. Depois, o cliente que compra para a Leads for Sales, que também é importante. Enquanto que antes, quem nos abordava e quem estava disponível para nos ouvir eram os grandes compradores destas áreas, a área financeira, a área de saúde, a área dos seguros, a área das telco. Hoje não.
hoje é o grupo de empresa de clínicas dentárias, o grupo de ATEs, toda a gente anda à procura de soluções, e o Luís e o Nuno falavam exatamente isso. Não estava a dizer, quando iniciou as pessoas não queriam ouvir o seu CEO, porque não percebiam o que é que ele estava a falar, com certeza, não é? Isto não é preciso, não interessa. Tenho a minha loja, isto funciona, não é? Ora, hoje em dia, todas as organizações precisam de olhar um bocadinho para dentro e perceber que têm que olhar para aquilo que está a acontecer hoje em dia. E por isso isto é uma revolução. E adiantando um bocadinho, não vai voltar para trás, não é? Não vai voltar muito para trás. E por isso o perfil do comprador da Leads for Sales também abriu um bocadinho, e somos abordados hoje por vários tipos de empresas que naturalmente não tinham esta preocupação. Depois, falar um bocadinho do tipo de contacto. Antes havia o típico contacto, que era o e-mail, um bocadinho o chat e o telefone. Hoje em dia nós temos que estar o WhatsApp, de um momento para o outro passou a funcionar como nunca tinha funcionado, e nós de vez em quando tentávamos e não funcionava mesmo. E hoje, por exemplo, o WhatsApp, que é um outro tipo de meio de contacto, funciona sobretudo para entrega de documentação, para confirmação, para uma reclamação, está a tornar-se num meio absolutamente vital nas nossas interações, porque nós precisamos de enviar contratos, precisamos de documentação, precisamos de receber documentação. E mais do que o e-mail, e mais inclusive de algumas ferramentas internas que nós colocamos ao serviço do nosso cliente, para o cliente fazer um upload da documentação, o cliente prefere o meio WhatsApp. É um meio que agora ficou generalizado e bastante simples. Esses são os grandes blocos daquilo que eu acho que mudou. A outra coisa que eu acho que é interessante ver é o quão rápido as barreiras ao online baixaram. Nós, tanto a falar com clientes, compradores dos serviços da Leads for Sales, como a falar com clientes finais, tínhamos algumas barreiras. As barreiras quais eram? Receios dos meios de pagamento, de entregar um cartão de crédito, de como é que iam fazer isso, e da segurança de o fazer. Hoje em dia, acabei de dizer, coisas são-nos enviadas por WhatsApp, até nós ficamos surpreendidos, não é? Que é depois o outro lado da moeda, não é? O outro lado da moeda. Mas isso já é noutro webinar. Já é outro webinar. Depois as barreiras é, eu vou comprar uma coisa e depois vão-me entregar outra. Não é? Que se ouvia muito, não é? Quem é que me garante que me vou entregar o que eu vou pedir? Também deixou de acontecer, porque hoje toda a gente já teve experiências, toda a gente já percebeu que as empresas estão altamente organizadas. Depois, se me entregarem a coisa errada, ainda sou eu que vou ter que fazer uma série de coisas, e os meus colegas depois vão me dizer, efetivamente, antes disto, às vezes era bastante mais complicada a devolução. E de um momento para o outro, tudo se tornou bastante mais simples, não é? Porque o Luís dizia, agora o cliente quer reenviar por CTT, quer ir à loja entregar, há várias formas e tempos mais espaçados, inclusive, da pessoa poder devolver. E por isso, se houver o problema de receber alguma coisa errada ou que já não quer, é bastante mais simples a devolução, que era uma coisa que preocupava bastante os clientes. Depois era como é que me chegam as coisas, e se me chegarem estragadas, era uma série de situações que os clientes não confiavam absolutamente nada na venda online, e nós que trabalhamos com serviços muitos, entregar documentação, enviar, assinar, como é que as coisas eram assinadas. Vou-vos dar um exemplo com um cliente nosso da área financeira, com venda de cartões de crédito. Nós tínhamos um processo até março do ano passado, que era, investíamos nos meios que tínhamos decidido, recebíamos a lead, contactávamos por telefone e depois havia uma série de informações que nós precisávamos de receber. IRS, as folhas de salário, o cartão de cidadão, uma série de... tudo fisicamente, quer dizer, recebíamos online, mas depois tínhamos que tratar fisicamente para depois haver um preenchimento de uma página, de um contrato bastante longo, e que era enviado depois tudo para o cliente confirmar e assinar fisicamente. Ora, num mês, alterou-se este processo para um processo de assinatura digital e tudo online, deixou de haver o que quer que fosse. Ou seja, o cliente que falava connosco, que estava a pensar em fazer um processo de assinatura digital e que era para novembro, íamos começar os testes em novembro do ano passado, em um mês
passámos a mudar completamente e a fazer uma coisa que havia tantas barreiras internas e externas. Será que vai funcionar? Será que os clientes vão assinar e depois não vão assinar e nós não vamos conseguir avançar, não vamos conseguir vender aquilo que precisamos? E por isso, isto para responder assim rapidamente, isto é o que eu acho assim muito rapidamente do que mudou. O perfil do cliente, dos vários clientes, tanto do comprador como do cliente final, e estas barreiras que antes foram postas muito à prova e que agora deixaram de ser barreiras e estão à vista de todos como não essenciais. Eu estou-vos a ouvir isto ao mesmo tempo maravilhado, ao tempo que acho mesmo que temos de trazer mais a questão das vendas, porque pronto, são sempre perspectivas diferentes e são coisas. Tu agora disseste, eu não tenho assim muito para dizer, e de repente fizeste uma síntese do que é que mudou neste pouco tempo. Eu não tenho muito para dizer, desculpa lá, e de repente fizeste uma síntese brutal. Mas adiante, nós temos aqui perguntas muito interessantes, mas que têm um bocadinho mais a ver com o futuro, e portanto nós agora vamos terminar aqui esta ronda com o Luís e com o Nuno sobre o que é que mudou nestes últimos tempos, e depois o Jorge Pires e a Sandra Moita colocaram aqui duas questões muito interessantes e nós vamos lá chegar, ok? Luís, em relação a esta fase, o que tens para me dizer? Bem, aqui a Cláudia já disse grande parte dos temas, portanto, Desculpem. Vou tentar inovar. Tentar diferenciar. Manela, as próximas perguntas começa com o Nuno e com o Luís, por favor. Não. Mas pronto, olha, duas coisas que mudaram muito com a pandemia. Uma é isto mesmo, os webinars, estamos aqui à distância, foi uma coisa que mudou com a pandemia, infelizmente, por um lado, mas que mudou com a pandemia. Uma segunda que mudou radicalmente, e se for assim menos mal, é que temos o Sporting em primeiro lugar com 8 pontos de avanço. Portanto, se a pandemia ajudou nesse sítio, no que me toca à minha pessoa, portanto não há problema. Falando agora aqui um bocadinho mais a sério, aqui ao tema da conversa. Portanto, com a pandemia, acho que é um pouco o que a Cláudia estava a dizer, os clientes descobriram online. Havia muitas barreiras com aquilo que era a realidade e com a experiência do online. E neste momento, por necessidade, é verdade, foram de certa forma obrigados nesse sentido, e houve aqui uma grande alteração nos hábitos de consumo. Tanto nos hábitos de consumo de clientes que não eram tão propensos online e que passaram a ser a este canal, e também um bocadinho o que a Cláudia estava a dizer. Há clientes que, eu dou o exemplo do meu pai nunca tinha feito uma encomenda online e fez pela primeira vez. Portanto, estamos a falar de uma faixa etária, não querendo generalizar com todos, obviamente, mas havia uma faixa etária de clientes que à partida não tinham tanta tendência para fazer as compras online. Isto vai mudar muito aqui a realidade. E depois também esta necessidade fez com que também as próprias empresas tivessem que se adaptar num curto espaço de tempo, é um facto, a qual eu referiu. Nós fizemos coisas no setor da atividade como um todo, que antes da pandemia era coisas para consultorias e projetos de 1 ano, 2 anos, e caríssimos, e conseguimos fazer, se calhar de uma forma tão robusta, mas conseguimos fazer no curto espaço de tempo. E um bom exemplo disto mesmo, por exemplo, dando aqui o exemplo da Vorten, quando foi o primeiro confinamento, quando foi ali em março e abril, nós tivemos uma dificuldade, porque tivemos algumas lojas que fecharam, o caso das Vorten Mobile, que as nossas lojas de telecomunicações tiveram que fechar, mas mesmo as restantes lojas perderam muito também aquilo que era o tráfego que tinham na loja, que é normal que assim seja. Mas isto é uma oportunidade. O que é que nós fizemos? Eu acho que é um bom exemplo. Colocámos os nossos colegas de loja a responder ao chat da Vorten, e o chat está no site, e quem temos na loja são, teoricamente, para não dizer na realidade, as pessoas com maior competência e conhecimento até comercial dos produtos que nós vendemos, e começámos a direcionar o chat para quem estava na loja, uma forma de desocupar também, com menos tráfego que estava a decorrer, e aproveitar esses chats para vender. E o mais engraçado nisto tudo é que quando convertiu em venda, podiam converter para o online, portanto não era uma venda feita para a loja física, e em alguns casos também acontecia, conseguiam direcionar aquele cliente que queria ver o artigo propriamente dito, direcionavam o cliente para a loja, recebiam o cliente, tinham estado a falar no chat e faziam a venda. Portanto, também trouxe aqui algumas oportunidades, esta é apenas uma, houve mais algumas, com o tema da pandemia. Eu gosto sempre, até quando faço este tipo de intervenções, e sempre possível, gosto de consolidar com alguns números, porque acho que ilustram melhor o que é que estamos aqui a dizer. E eu recorri aqui a um dado, a um estudo muito recente da ACEP e com a IDC, que do ano passado, portanto, derivado da pandemia, as vendas do online como um todo tiveram um crescimento estimado de 60%. Isto era inédito. Nós andámos com crescimentos no e-commerce de forma pouco significativa, digamos assim, ano após ano, com muito investimento nos canais do online, mas o crescimento não era muito significativo. E a pandemia trouxe isto, portanto, mais de 60% de vendas no online. Mas mais do que o incremento nas vendas, há dados que são muito relevantes. O que este estudo, por exemplo, também o diz, é quem começou a comprar no online, aumentou também o valor da compra. E isto é uma oportunidade brutal, porque nós sabemos que os canais do e-commerce têm os custos fixos diferentes daquilo que nós temos no canal offline,
E se conseguimos ter esta vantagem e, ao mesmo tempo, incrementamos o valor médio da cesta, que é o termo que é utilizado da sistema da venda, isto é uma oportunidade muito, muito significativa para as empresas. E, por fim, para além de terem incrementado o valor, também incrementaram a frequência. Em média, segundo o mesmo estudo, repito, em média, 73% dos clientes em 2020 efetuavam compras nos canais de online 3 a 5 vezes por mês. Antes da pandemia, quem utilizava estes canais, a média era de 1 a 2 vezes. Portanto, estamos a falar aqui de um salto muito, muito significativo. Estes números acabam por representar aquilo que, claramente, foi o que mudou com a pandemia. E se fizer aqui se quiser transportar para aquilo que foi a realidade na Vorten, vai nesta senda. A Vorten é o maior site de e-commerce em Portugal, ganhou a maior relevância depois da pandemia. E só para termos aqui uma pequena noção, isto dados da Marktest, em maio, tínhamos atingido cerca de 2 milhões de indivíduos. Portanto, 2 milhões de indivíduos são 20% da população portuguesa. Tinha tido alguma interação, nem todos compraram, era bom que tivessem todos comprado, mas não. Mas 2 milhões de portugueses tiveram interação com o site. Isto, obviamente, é um dado muito, muito significativo. A consequência, naquele primeiro confinamento de março e abril, as nossas vendas foram 7 vezes mais vendas do canal online do que nós tínhamos no período homólogo, mas quem pensava que tinha sido só no período da pandemia, não, continuou. Não 7 vezes mais, é verdade, mas no pós-primeiro, e agora temos de ter cuidado com o primeiro confinamento, ou o segundo confinamento, mas pronto, depois do primeiro confinamento e até à data, mantivemos o canal do online a vender 3 vezes mais, e continua assim. Portanto, acho que isso veio, é um bocadinho como a Cláudia dizia, foi uma alteração que aconteceu, mas veio para ficar. Portanto, não é uma coisa momentânea. E pronto, assim, acho que resumidamente, acho que consegui dar aqui uma ideia do que é que a pandemia veio alterar. Já agora aqui uma dúvida no fundo, eu acho que acabaste por responder de alguma forma. O facto de agora a Vorten vender fraldas tem também a ver com ser o canal mais forte do grupo Sonai, é isso? Ou de ser o site, ou acabou por ser associado? Por que razão não no continente, por exemplo, e sim na Vorten? O continente vende fraldas também. Nós estamos agora aqui num cenário engraçado, entre aspas, que fazemos concorrência interna no grupo Sonai. Porque eu faço concorrência ao continente, a Vorten faz concorrência ao continente de alguns produtos, e como faz, por exemplo, a Azul, que é a nossa marca de animais, e nós temos os mesmos produtos à venda, ou a Note, que é parte da paparia. Aqui, o objetivo, acima de tudo, foi que a Vorten seja cada vez mais uma solução abrangente para o cliente e em diversas famílias de produtos. E não queremos ficar confinados, e agora o termo até calha bem, não queremos ficar confinados àquilo que era o normal da Vorten. E até porque, vamos falar no futuro, se calhar mais daqui adiante, isto veio também mudar muito a realidade. E estas empresas, a Vorten e todas em geral, passaram a concorrer com as Amazonas da vida. E uma Amazon não vende só eletrónica. Como todos nós sabemos, vende tudo e mais alguma coisa. Portanto, acho que o caminho é exatamente esse, e foi um bocadinho nesse sentido esta aposta. Ok, obrigado. Nuno, o que mudou aqui na Farfetch neste último ano? Para nós, de uma certa forma, se calhar já vínhamos a estar preparados quase para isso. Mas antes de ir a Farfetch, e pegando naquilo que disse a Cláudia e o Luís, eu acho que o que toda a gente notou foi um crescimento muito rápido daquilo que tinha vindo a ser o comércio digital. Não só de um ponto de vista de consumidores, mas também relativamente a empresas. E o Luís falou da questão de webinars e essas conferências online. Eu tenho vindo a assistir a algumas, nomeadamente também no ano passado, porque não puderam ser fisicamente, e notava-se exatamente isso. Algumas empresas dizerem que, se calhar, fizeram em 3, 4 meses aquilo que tinham planeado fazer nos próximos 5. Houve, efetivamente, uma mudança muito grande. E essa mudança, de algumas empresas também estarem online, também fez com que os consumidores também começassem a comprar mais online. É claro, nós, quando estamos a falar da Farfetch, o mercado português é uma coisa muito pequeno para nós. Mas eu, como consumidor português, e se calhar também louvado pelo facto de trabalhar na Farfetch, ter mais a vontade para comprar online. Mas a Cláudia dizia isso muito bem. E via-se também que, e olhando para alguns anos anteriores, que havia pouca gente em Portugal que tinha cartão de crédito. Não era algo muito habitual, enquanto nos outros países era algo perfeitamente normal. E agora, com a questão da MBWays, com outros métodos de pagamento, e eu lembro que muitos sites começaram a ter também pagamentos por multibanco, fez com que fosse possível isso existir, que haver esse crescimento. E durante a pandemia notamos isso. Notamos que os consumidores começaram a comprar, porque não tinham outra alternativa. Algumas foram experimentando aos poucos e ver que funcionavam, e então começaram a comprar mais. Porque inicialmente fizeram uma compra
para comida, se calhar num supermercado, e a seguir começar a comprar mais noutros sites mediante as necessidades. E no caso da Farfetch, basicamente nós sempre tivemos de forma global. Mas é claro que a pandemia mudou muitas coisas, porque muitos dos nossos parceiros, que são boutiques, tiveram também de fechar no primeiro confinamento e temos parceiros espalhados pelo mundo, nomeadamente em Itália, em França, em Inglaterra. Sabemos que isso começou em Itália e temos muitos parceiros nossos em Itália que basicamente tiveram de fechar portas, não podiam vender. E quando estamos a falar do mundo de luxo, apesar também dos outros tipos, foram logo as primeiras lojas que fecharam e com um custo muito grande para eles. E de uma certa forma, se não fosse a Farfetch, se calhar muitas delas teriam fechado, exatamente quando existem muitas lojas aí. E eu acho que também, como o Luís mencionou na Vorta, houve muitas lojas e muitos retalhistas que pensaram que tinham que ter uma solução para conseguir vender. E eu acho que os marketplaces exatamente foi para isso que foram feitos, houve um crescimento enorme relativamente a isso. Passando um bocado mais para Farfetch. Também houve um aumento muito grande em termos de procura de clientes de luxo. Não estávamos à espera disso. Só para dar alguns números, eu acho que o único número que está mal é aquele do Sporting, mas isso é só para já, logo se vê depois, em maio. Mas só para vos dar uma ideia, por exemplo, e estamos a falar só números a nível de luxo e da Farfetch, nós registramos um aumento de 500 milhões de novos, de meio milhão, desculpem, de novos clientes, 500 mil novos clientes só no segundo semestre e 400 mil no terceiro semestre. É algo que nós também não estávamos à espera de receber. E o porquê que isso podia acontecer? E o mundo do luxo é um bocado diferente. Muitas pessoas no luxo também, que compram luxo, são pessoas muitas vezes também de negócio, ou que viajam bastante, em que se calhar iam se deslocar para, não sei, para Paris, para Roma, ou para um país conhecido também pela moda, e comprariam lá esses artigos. Com a questão do confinamento e o facto de não poderem viajar com tanta frequência, basicamente deixaram de poder fazer. E então quem gosta de luxo, muitas vezes compra, não é propriamente por precisar, porque saiu algo novo, e então há muito disso. Só para dar também uma ideia, e pegando em pessoas que foram logo os primeiros a serem afetados, que foram os chineses, e ficou logo tudo bloqueado, eles consomem em compras online 60 bilhões de dólares por ano, fora do país. E basicamente esses todos ficaram lá na China, não podiam viajar, logo tinham que fazer compras. E claro, a Farfetch era um bom local para fazer compras, daí que eu acho que tudo aquilo que nós temos vindo a trabalhar, de uma certa forma, notamos agora o efeito desse trabalho durante a pandemia, porque efetivamente estávamos já em vantagem relativamente a muitos, porque sempre vendemos para todo o mundo, em vez de vender só de forma local. Por exemplo, eu lembro, o Luís mencionou a Amazon e tudo, eu sei que a Amazon, se não me engano, em França e mesmo em Inglaterra, tiveram fechados quase durante 2 ou 3 semanas, que não podiam vender nada, porque efetivamente houve confinamento. A nossa vantagem, de uma certa forma, não vendíamos a partir de França, vendíamos a partir de Itália, ou parceiros nossos nos Estados Unidos, conseguimos sempre ter isso. Mas nota-se efetivamente que mudou muito. E eu acho que posso dizer também relativamente à pandemia, e nós até já tínhamos discutido isso, é que havia muito um tipo de cliente específico que comprava online. Às vezes era mais jovem e é muito aquela questão das gerações X, Y, mileniais e por aí afora, porque era o que existia anteriormente. Agora, como já houve uma necessidade e as pessoas começaram a comprar e veem que efetivamente já não é questão de geração, é questão de necessidade e de serviço e ser mais fácil, ou por uma questão de segurança agora também devido à pandemia, eu acho que isso vai mudar um bocado. E também num estudo que existiu ano passado, basicamente existem novos tipos de cliente e até lhe chamar o clientes Covid. Daí que eu acho que isso, vamos ver o que é que vai dar no futuro e o que é que a pandemia nos vai trazer. Ou nos vai deixar, nesse caso. Exatamente. Eu antes de passar aqui até às perguntas, vou dar aqui a minha pequenina experiência pessoal. Eu trabalho para empresas, basicamente, a não ser um outro caso muito pontual, 99% dos meus clientes são empresas, portanto é B2B, e há uma mudança que é curiosa. Ou seja, eu, por exemplo, lancei o meu livro, que está ali atrás
de forma subliminar, está aqui o meu livro, não é? Que é o único livro em português sobre gestão de contact centers e para especialistas de contact centers, fica já aqui a dica. Mas eu vendi mais neste ano, 2020, do que no primeiro ano de lançamento. E eu acho que, não, enfim, as pessoas poderiam ter encomendado de qualquer maneira, porque as pessoas também leem com ou sem confinamento. Mas o que acho que aconteceu, outra coisa que tive uma diferença brutal, foi na reação, por exemplo, aos vídeos que eu faço. As pessoas permitiram que a vida do trabalho entrasse em sua casa, que eu acho que antes havia uma separação mais clara. Ou seja, como acabaram por ter que levar com o trabalho em casa, então assumiram-no mais naturalmente. Eu ao início não tinha, por exemplo, lancei o canal de vídeo, tinha muitas reações positivas, etc., mas parece que havia ali uma fronteira psicológica. Eu vejo isto no trabalho, isto não é para estar a ver fora de certas horas. E hoje em dia, e a questão dos livros, por exemplo, a maior parte são pessoas que eu não faço ideia quem são e que de repente me encomendam, olha, quero não sei quantos livros, eu vou oferecer livros para os meus colegas todos de trabalho que estão em casa. Acho que houve uma coisa talvez mais subtil e que houve uma mudança a esse nível. As pessoas aceitam que o trabalho entre em sua casa de outra forma. O que é importante aqui é que isto seja saudável no futuro, não é? Isso é outra conversa, é que não, de repente não seja de tal forma a intromissão do trabalho na nossa casa que depois esta fronteira fique menos saudável, enfim. Ora bem, nós temos aqui várias perguntas, isto está aqui um verdadeiro festival de perguntas, em cima, todas elas muito interessantes. A Teresa Morgado, por exemplo, e a Susana aqui cumprimenta-nos e agradece-nos a iniciativa, e a Carla Loureiro fazem perguntas um bocadinho mais, penso que mais viradas para a Cláudia, mas qualquer pessoa poderá responder, digo eu. No fundo, uma é em relação ao aumento de canais utilizados pelo cliente. A Cláudia falou um pouco na questão do WhatsApp em comparação com o e-mail, por exemplo. E a nível do WhatsApp, as questões legais envolvidas. Também se haver outra pessoa queira dar alguma resposta em relação a isto. Eu posso responder, se vocês quiserem. Sim. É assim, relativamente ao WhatsApp, efetivamente com o RGPD temos de ter algum cuidado. Na Leads for Sales nós rastreamos tudo. Nós sabemos quando é que a lead entrou, de que canal, e aquilo tem um ID próprio. E a partir desse ID próprio, tudo aquilo que nós fazemos é através desse ID. Depois, quando contactamos, ou seja, temos as confirmações e as aceitações, todas as políticas, as cookies, etc., quando o cliente ainda está no online. A partir do momento em que o cliente é contactado, por exemplo, por voz, temos então a aceitação da gravação e todo o compliance legal que há para pedirmos informação, pedirmos dados, aceitarmos, fazermos o contacto que é necessário fazer por voz. A partir desse momento, há um ID de venda também. E a partir desse momento da ID, todos os canais que o cliente possa utilizar estão identificados através rastreamos toda a comunicação que é necessária até o cliente, por exemplo, usar um WhatsApp, ok? Porque nós, quando estamos a comunicar e o cliente precisa de nos dar um dado que ele não tem na hora, ou um documento, enviar-nos um documento que nós precisamos do documento físico, damos-lhes alternativas, podem enviar por e-mail, podem enviar através de uma aplicação que nós temos de descarregar a informação, ou damos também a hipótese do cliente dar esse documento por WhatsApp. E a partir daí tem que identificar essa venda e os seus dados. Mas nós temos todo rastreado que o cliente usou esse meio por sua livre e espontânea vontade. Não fomos nós que o contactámos sem ele nos ter dado a autorização para nós contactarmos, ok? E isso é absolutamente fundamental. Primeiro que que o cliente tome essa opção de livre vontade e que haja, sobretudo, a rastreabilidade de como é que este cliente primeiro chegou até nós, depois como é que o contactámos e que conversa é que houve durante a chamada e que alternativas é que se deu ao cliente durante a chamada e que ele depois tomou a decisão ao contrário, né? No fundo é um inbound. Esta é sempre uma discussão que eu tenho muito com as áreas jurídicas, porque normalmente a partir do momento em que se fala do telefone, fala-se sempre do normal telemarketing, mas antes há toda uma série de ações que o cliente fez até chegar até nós, não é? Ele entrou no meio online, foi impactado por uma campanha, entrou numa landing page, aceitou várias coisas, deu os seus contactos e aí sim desplota um contacto, não é? E sobre esse contacto ainda há um pedido de autorização e uma rastreabilidade de um ID único desse cliente. Por isso, do meu ponto de vista, não há meio mais seguro se compararmos a qualquer outro meio que há hoje no mercado.
Se compararmos a uma operação de porta a porta, eu não vejo onde é que há todas essas garantias de que foi tudo bem feito quando se está a falar, por exemplo, de uma venda porta a porta, enquanto que uma venda online, tudo é possível de se saber do comportamento do cliente, e o cliente está a fazer uma ação ele próprio, não é? Isto eu espero ter respondido à pergunta de, não sei, já não me lembro quem foi que fez esta pergunta, mas de uma Agora também já estou aqui perdida, Sandra, se não me engano. da Sandra. Houve outro... Não, a Sandra é outra pergunta que vos vou colocar a todos, que é interessantíssima, já lá chegaremos, sim. Eu acho que houve uma outra pergunta que dizia se o facto de usarem estes novos meios se alterou, se houve menos volume nos outros. Nós não notamos isso, o que notamos é que há mais eficiência, porque o cliente escolhe uma, enquanto que antes estávamos reféns de haver e-mail e voz, e o cliente nem gostava de e-mail e nem gostava de voz. Hoje em dia, como temos um perfil mais alargado de pessoas, há pessoas que preferem falar por telefone e que se sentem mais tranquilas a falar ao telefone com um humano, e há pessoas que gostam mais de falar por e-mail, não gostam de comunicar, preferem fazer tudo por e-mail. O WhatsApp é mais uma hipótese, um meio, e do meu ponto de vista, como as pessoas hoje nos seus telemóveis já têm o seu cartão de cidadão, já têm o seu NIB, o seu IBAN, já têm tudo aquilo que precisam em imagem, para muitos deles é muito mais fácil o carregamento e o envio de informação legal deste equipamento para uma ferramenta dentro do equipamento, e penso que é isso que tem acontecido. Nós notamos mais eficiência, ficamos menos tempo à espera de documentação, por exemplo. Ok. Não sei se o Luís ou o Nuno querem acrescentar alguma coisa a esta questão dos... Não, acho que os dispositivos móveis, cada vez mais o mobile tem se tornado uma realidade. E se antes o mobile tinha muita gente a olhar e basicamente pouca gente a comprar, e muitas delas eram exatamente devido a essa tal segurança de pagamento, mais e mais temos visto que há mais pessoas a comprar. Porque muitas vezes o que acontecia, e também se calhar por ser mais fácil, a pessoa estava em deslocação para o trabalho, ou vinha do trabalho em algum sítio, estava no telemóvel, via o que é que eles gostavam, colocava na wishlist, e depois ao chegar a casa se calhar ia ao computador ou ia a um tablet, fazia lá a compra porque se sentiam mais confortáveis com isso. E hoje em dia já tem a informação toda exatamente no telemóvel que possam precisar para isso, e já existem muitos métodos de pagamento que possam ser feitos via o telemóvel, via MBWay, por exemplo, e mesmo pensando naquilo que a Cláudia estava a dizer relativamente ao WhatsApp, é muito fácil depois fazer um pedido de pagamento com um link que seja externo mesmo, mas pode acontecer via WhatsApp, com toda a segurança, com todo o registro, e saber exatamente quem é que fez e quem não fez. Eu acho que isso vai ser cada vez mais o futuro, porque imaginar uma pessoa que estaria no metro com um telemóvel e ter de fazer um pagamento com o cartão de crédito. Não estou a ver muita gente a sacar o cartão de crédito no metro, com pessoas a olhar por trás do ombro, a ver qual é o código. Eu acho que não. Daí que cada vez mais temos de fazer isso. E se pensar, não sei se vocês conhecem, mas uma aplicação chinesa chamada WeChat, em que basicamente aquilo é tudo e mais alguma coisa que nós, no mundo ocidental, conhecemos, como o Facebook, pagamentos, aquilo é tudo e mais alguma coisa. E basicamente tudo se passa lá quase numa aplicação, tudo bastante controlado, e eu acho que é um bocado isso que vai acontecer. Sei que temos aí outras perguntas um bocado relacionadas com isso, por isso vou deixá-las depois para depois, mas eu acho que é isso. Eu acho que o futuro passa muito pelo mobile. Okay. Muito obrigado. E agora tenho aqui, eu posso passar já à pergunta da Sandra, que acho de facto muito interessante, e depois nós temos outra mais para o futuro, e depois temos aqui, isto, para já ainda conseguimos controlar isto. Eu estou a tomar a liberdade de esticar isto um bocadinho, nestes debates nós vamos vendo à medida que as coisas evoluem, nós não temos praticamente desistências, e às vezes eu acho que desistem e logo a seguir aumenta o número de pessoas que estão online, portanto isto eu sou uma espécie de avaliadora ao momento de como é que a coisa está a andar. E por isso, aqui a pergunta da Sandra, no fundo, tem a ver com o human touch, não é? Como é que criamos ligações emocionais com os clientes no mundo online? Como é que? Criamos ligações emocionais com os clientes no mundo online. Quando corre tudo bem. Eu acho que as pessoas tinham muito receio do mundo online por encararem o mundo online como sendo tudo muito despersonalizado. Se correr tudo bem e o cliente receber o produto que quer
mais rápido e mais eficiente do que se tiver que ir a uma loja física, com menos tempo de espera. E se ainda por cima, se por acaso alguma coisa correr mal, puder devolver aquele produto em tempo recorde, sem complicações, essa é que é a humanização do online. E além disso, eu, sinceramente, vou-vos dar a minha opinião muito minha, de Cláudia Rodrigues. Eu acho que o bicho-homem, na sua plenitude, eu penso que não muda muito. Muda comportamentos porque é obrigado a isso. Eu não acredito que nós, quando passarmos a pedirmos para a rua, vamos optar por pedir o Uber em casa com os chicken nuggets, em vez de irmos para a esplanada aproveitar o solinho de uma boa lasanha de qualquer coisa. Eu não acredito. Acredito sim que nós depois vamos escolher as melhores opções dentro daquilo que vai ser o contexto daquele momento. Vou dar um exemplo. Este é um exemplo. Nós não, agora estamos todos a encomendar Uber e logo, como nunca fizemos, não é? Uns mais, outros menos, mas estamos a fazê-lo. Mas não vamos deixar de ir ao restaurante quando pudermos ir. Se calhar até vamos ir mais, porque vamos aproveitar o facto de termos estado um ano a não fazê-lo. E a aproveitar muito mais porque não o fizemos, não é? E vamos rapidamente voltar aos restaurantes. Eu não acredito que vamos continuar a encomendar 2 e 3 vezes por semana ou uma vez por semana o Logo e o Uber. Vamos passar a deixar de ter medo desse comportamento. E vamos poder usá-lo quando não tivermos tempo para cozinhar, ou quando os nossos filhos nos derem mais trabalho, ou quando tivermos uma coisa para entregar ao nosso patrão e não tivermos tempo de fazer o almoço ou o jantar. Pronto, isso vamos manter. Outra coisa que eu gostava de dizer, porque vejo muito paralelismo com aquilo que a Leads for Sales faz e aquilo que agora o comportamento do cliente vai fazer é, por exemplo, quando eu vendo serviços na Leads for Sales, o que há é o cliente procura um serviço, vai tentar encontrar uma solução online, vai pesquisar uma ou duas marcas ou uma das duas soluções e quando pede o contacto já está mais ou menos decidido por onde é que vai. Eu acho é que este comportamento vai passar a ser também no não virtual. Dar um exemplo aqui da Vorten. Uma coisa é quando eu compro recorrente. Se eu souber que quero aquela torradeira, porque eu gostei muito daquela torradeira e aquela torradeira estragou-se, já não vai haver impeditivo de eu comprar online. Eu e todos nós, porque já não temos a barreira dessa compra. No entanto, e já não vou à loja física, porque é recorrente, porque eu sei o que procuro. Agora, se eu estiver à procura de um robô que me vai aspirar a casa, que eu não conheço muito bem como é que funciona, que preciso de um especialista que me ajude a tomar uma decisão, se calhar o que eu vou fazer é, vou à loja física, vou falar com esse especialista e depois vou poder tomar a opção. Se vou comprá-la no momento, se não houver muito, olho para as caixas, se calhar não há muita fila, vou comprá-la no momento, o material está disponível, faço a compra até ao fim, ou então volto para a minha casa e na tranquilidade do meu lar, como já deixei de ter a barreira sobre essa compra, vou então, tiro as características e vou fazer a compra online. Eu acho que isso é que vai mudar. É a forma como nós vamos tomar decisões consoante aquilo que nós precisamos. Eu hoje, por exemplo, compro numa loja online produtos de maquilhagem. São o meu produto, o meu creme hidratante, que é sempre o mesmo, o meu batom. Eu não preciso de ir a uma loja ver o que é que vou comprar. Agora, se eu quiser comprar uma nova base, aí sim, se calhar vou à loja e vou decidir dentro da loja. E são estes os comportamentos que eu acho que vão acontecer quando desconfinarmos. Dependendo da necessidade que temos e do momento, vamos decidir diferente. Enquanto que hoje as pessoas ou compravam online ou compravam presencial. Eu acho que hoje vamos estar mais livres de decidir o que vamos fazer. Agora, se vamos deixar de ir às lojas, vamos ficar muito secos, não acredito. O bicho-homem é alegre, é positivo, gosta de estar uns com os outros, gosta de confusão e de filas. Isso não acredito que vai mudar muito mais, muito relativamente a isso. Obrigado. Luís. E só complementar, a qual de dar exemplos da Vorten, inclusive, deixa-me aqui sem tempo de antena a seguir. Mas... É bom sinal, é bom sinal, muito bom sinal, muito bom sinal. É bom sinal, é a minha experiência.
E nota-se que és um cliente Vorten, é bom sinal. É a minha experiência. Não, mas portanto, concordo com tudo que a Cláudia disse. Só para complementar em relação à questão do Human Touch, acho que é um bocadinho por aí. Vai ser necessário, não em toda a jornada do cliente no online, mas sim em alguns momentos. O exemplo da torradeira, uma varinha mágica. Quem vai ao site da Vorten comprar uma torradeira ou uma varinha, a verdade seja dita, o Human Touch não é muito relevante. É uma comparação da varinha que eu acho que é mais indicada. Faça a compra, desde que corra tudo bem, não há grande tema. Quando o Human Touch é fulcral nesta experiência do online, ou naquelas situações eventualmente um bocadinho mais complexas, o tipo de robô, da informática, às vezes há aquelas dúvidas sobre as características dos artigos que se quer, e aí é importante nós termos a funcionalidade de apoiar o cliente. Seja o exemplo que eu dei há bocadinho, nós temos o chat, o cliente está a navegar no site, e se, em caso de necessidade, consegue interagir com um especialista que na verdade é o vendedor de loja, e dar-lhe aqui o aconselhamento necessário e uma confiança adicional. E para humanizar ainda mais estes canais, desde que o cliente assim o aceite, é parte das videochamadas, é ter o videochat. É ter o chat com a chamada até para ter uma cara. Porque ainda há muitas pessoas que têm aquela resistência que eu estou a fazer uma compra, mas gosto muito do cara a cara, de conhecer quem é que me está a vender, e aqui pode ser uma boa forma de colocar essa confiança adicional ao cliente. Mas onde o One Touch, na minha opinião, ainda é mais relevante, é naqueles temas que geram a partir da menos confiança ao cliente, que é parte das devoluções, é parte dos reembolsos, é quando o artigo avaria, quando eu tenho que... há uma coisa eventualmente corre menos bem. Aí é essencial que o cliente sinta que do outro lado não está uma máquina, e aqui temos tempo, não é o tema de hoje, mas eu tenho que sempre algum cuidado com o tema da robotização do atendimento por isto mesmo, para o cliente não sentir que é uma máquina que está do outro lado. E em situações mais complexas e que é necessária uma solução que é individual para aquele cliente, aí ter a capacidade de acoplar à experiência do online o atendimento pessoal. Pode ser uma chamada no seguimento da venda, pode ser o videochat, ou inclusive, em alguns casos já o fazemos, agendar com o cliente um dia e uma hora, se o cliente assim o pretender, vir a uma loja nossa e ser recebido, como em alguns casos, pelo gerente da loja. Portanto, isto tudo junto é o que vai permitir dar este human touch e esta confiança adicional para que os clientes cada vez mais confiem naquilo que é a experiência do online. Obrigado. Já agora, às pessoas que colocaram questões, como temos ainda bastantes para responder, e não sei se depois vamos conseguir responder a todas, e eu não tenho aqui forma de saber, peço-vos que coloquem, não sei muito bem como, mas aí a equipa Go, que está em backup, há de explicar, de alguma forma nós temos acesso ao vosso contacto para que possam receber as respostas diretamente. Se não conseguimos responder agora ao vivo, nós depois enviamos as respostas às vossas questões, se não conseguimos colocá-las agora, ok? Portanto, em privado, RGPD Dixit, não é? Em privado, encontrem uma forma de nos comunicar qual é o vosso contacto para nós podermos dar resposta, ok? Nuno, em relação a esta questão do contacto humano. Eu acho que já foi quase tudo dito, o que é que eu posso acrescentar. Mas acho que uma questão, e a Cláudia levantou isso, acho que é a questão da comodidade. Vai depender, naquele momento, o que é que nós vamos preferir. Porque muitas vezes o que acontece, nós até, mediante o tipo de artigo, ou porque queremos uma informação mais técnica que é difícil de obtermos online, porque apesar que online agora podemos comparar milhares de produtos, às vezes falta aquela informação que não se consegue ler, tem que ser através de um especialista, se pensarmos no eletrodoméstico, ou algumas características específicas. Ou se pensarmos também no mundo um bocado mais de roupa, do retalho, não é? Pode acontecer também, não seja a pessoa não conhecer perfeitamente qual é o tamanho, ou se é um artigo completamente novo, mas se calhar nós não sabemos. E então, se calhar, para evitar, por falta de confiança com a questão de devolução, e depois devolvem-me o dinheiro, e o que é que acontece se eu não puder devolver, e quanto tempo é que vai demorar, se calhar muita gente, e voltando ao omnicanal, se calhar muita gente até pode ir experimentar em loja, e depois de saber exatamente o que é que precisa, ou o tamanho, procurar online e comprar online. Porque se calhar ali vai conseguir ter uma segurança extra que não consegue ter online. E eu concordo a 200% com o Luís, porque acho que a questão do Human Touch é basicamente quando algo corre menos bem ou quando é preciso algum apoio, as pessoas sentirem que está lá alguém e não um robô. Porque eu acho que algo correr mal pode acontecer em qualquer sítio. Eu próprio posso ir a uma loja, comprar alguma coisa fisicamente, chegar a casa, aquilo está estragado e preciso de ir lá novamente. E se eu online tiver uma resposta e um atendimento, um bom atendimento que resolva o meu problema, eu não vejo o porquê de fazer uma coisa ou outra. Às vezes pode ser mais difícil ao nível de retalho do que a nível de online, em que as regras são muito específicas. Porque
acho que é um bocado isso. E acho que nunca se vai perder o human touch. E eu lembro de uma conferência uns anos atrás em que estava uma pessoa da Adidas e ia tornar uma loja deles completamente digital. Ou seja, havia touchscreen em tudo que era sítio, podia obter toda a informação dos artigos que tinha. E basicamente os próprios clientes deixaram de ir a essa loja. No início era tudo muito bonito, era muito digital, porque efetivamente faltava aquele toque, aquele especialista a dizer, olha, entre essa sapatilha e esta, diante da sua altura ou o seu peso, se calhar aconselho esta, quantas vezes é que você corre por semana, então aconselhamos isso. E falta um bocado isso, porque a parte digital existe em qualquer sítio. Se uma pessoa se deslocar em Lisboa, no Porto, em qualquer cidade do mundo, entre casa e o trabalho vai haver imensos placares com imensa informação sobre todos os serviços e mais alguma coisa pode ir ao telemóvel. Mas para alguns tipos de artigos, se calhar, vai continuar a ser preciso esse tal toque humano. E eu acho que isso nunca se vai perder. E acho que pós-pandemia, concordo perfeitamente com a Cláudia, estar numa esplanada é muito melhor do que estar em casa e à espera que venha alguém de moto trazendo-nos alguma coisa e esperar que aqui não esteja quente. Por isso, sim, concordo perfeitamente. Obrigado. Vocês acabaram por ir já respondendo aqui às perguntas que tínhamos previstas a seguir. No fundo, tinha a ver com o que é que ia sobrar da pandemia, não é? Já fizeram aqui também alguma resposta a esse nível. E já agora temos aqui uma pergunta muito específica para a Farfetch. Já agora, se puder responder rapidamente, aqui o Roberto Guedes pergunta quais os desafios de cross-border nas vendas da Farfetch em termos logísticos. São muitos. São muitos. Suspiro. E eu acho que, quando eu disse que se calhar nós já estávamos preparados para a pandemia, ao contrário se calhar de outros retalhistas, de e-commerce, porque simplesmente nós sempre fizemos cross-border. A grande questão de cross-border é ter toda a informação do produto de maneira que a gente consiga gerar toda a documentação necessária para alfândegas. E, ao mesmo tempo, quando estamos a falar em alfândegas, significa que muitas vezes é preciso também pagar impostos e taxas para conseguir importar mercadorias. E nós, desde cedo, percebemos que isso era um desafio para nós, porque muitas vezes vendíamos para outros países, os clientes, para receber a mercadoria, recebiam um comunicado da transportadora a dizer que tinha que pagar X, e eles diziam, então se é isso, já não quero, e devolvia. E então, durante esse período todo, ficávamos sem o artigo, e muitas vezes é mais demorado algo que o cliente não aceita do que o cliente aceitar e depois devolver. E acabamos por perder muito com isso e andar em artigos por aí a viajar. E então, basicamente, temos esse controle e já disponibilizamos para a maior parte dos nossos maiores países preço com tudo incluído. Significa que um cliente que vá a Farfetch, imaginando um cliente japonês, um cliente dos Estados Unidos, queira comprar, a mesma coisa se aplica a um cliente português que compre de um parceiro nosso dos Estados Unidos, vai lá ver que todas as taxas já estão incluídas. Por isso já não há surpresas depois. Nós responsabilizamos por tudo aquilo que é documentação, pagamento de taxas e tudo, fica tudo ao encargo da Farfetch. Daí que, em termos de logística, temos uma operação logística bastante grande nesse sentido. Ok, obrigado. Bem, nós temos aqui algumas perguntas, algumas mais dirigidas para cada um. Eu, se calhar, vou deixar isto para depois cada um responder individualmente e iria partir para a fase final, no fundo mais virado para o futuro. Já estamos a fazê-lo de alguma forma, mas o Jorge Pires foi o primeiro a fazer a pergunta, mais orientada para o futuro. A pergunta dele é: como perspectivam num futuro pós-Covid a relação entre as lojas físicas e as vendas online, que tipo de interações com os consumidores? E a aproveitar esta pergunta para cada um também, para falarem um bocadinho de perspectivas. O que é que pensam que, de facto, aquilo que não tenham dito, entretanto, que vai mudar no futuro, ou aspectos que sejam importantes terem atenção daqui para a frente? Cláudia. Fazer futurologia é sempre um bocadinho complicado, não é? Sabe-se lá o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. Eu já não digo não. Ou 6 dias, ou 6 dias. Ou 6 dias. O que eu acho que vai... sinceramente, assim, a única coisa de grande revolução que para mim pode acontecer é a simplificação. Eu acho que vamos ser capazes de simplificar cada vez mais. O Luís não me deixa mentir, porque eu fui fornecedor e ele foi cliente,
há 7 anos atrás era bem mais complicado fazer qualquer coisa entre um contacto que entrava por um call center e qualquer coisa que tinha que se enviar para um cliente. O processo era muito menos ágil, muito mais burocrático, demorava muito mais tempo. Hoje, em todo o processo da venda online, nós temos, primeiro, uma coisa que me toca bastante, que é, os sites hoje estão muito mais simplificados. Se nós pensarmos nos sites que havia no início, para a pessoa encontrar alguma coisa, nós todos devemos ter tido experiências dessas, porque temos todos mais ou menos a mesma idade. Quando iniciaram os sites, nós queríamos encontrar alguma coisa, não se encontrava nada. Quem fazia os sites não era consumidor ou nunca entrou depois no site, depois de o ter feito, era impossível encontrar. Hoje em dia é tudo bastante mais simples. Há áreas de clientes, há áreas de compradores, há áreas de dúvidas, há áreas de reclamações, mas no processo inicial da compra de qualquer coisa, hoje é bastante mais simples encontrarmos um produto dentro de um site. Os sites estão bastante mais ágeis. A forma como os passos que são necessários preencher numa venda totalmente online são simples. É preciso criarmos uma conta se não a tivermos. Se a tivermos, então, fazemos uma compra em 3 passos. Temos que criar uma conta que são bastante mais simples. Se vocês se recordam, na altura, para criar uma password, era uma coisa astronómica, criar uma password para entrar numa área de clientes ou para se fazer uma venda. Hoje, e nós agora durante a pandemia, entramos em vários sites e temos todos em vários sites e vamos criar várias passwords, são passos facilíssimos. Colocar os dados bastante mais simples, confirmar a venda e o processo de dados de pagamentos, há várias opções. Se recordam também há uns anos atrás, e não foram assim tantos, só havia um meio de pagamento. Agora temos vários meios de pagamento. Contra reembolso, se nos entregarem em casa, se preferimos, não temos segurança de entregar o nosso cartão de crédito. Vamos pagar em dinheiro vivo. Temos o cartão de crédito, temos os PayPais, temos uma série de multibanco. Por isso temos ao nosso alcance e eu acho que esse processo de simplificação vai continuar. Se recordam também, recebermos uma encomenda às vezes demorava semanas. Eu peço desculpa, não tenho tanta experiência com a Farfetch, mas a Vorten entrega num dia ou 2, não é? Num dia ou 2. Agora já é menos, Cláudia, um bocadinho agora menos. É menos ainda que um dia? É menos ainda que um dia. Estava a brincar, já temos algumas entregas, é um bocadinho menos, mas sim. Pronto. Mas quer dizer, o que é esperarmos por alguma coisa durante 2 dias? Se for planificado, e as pessoas hoje estão a planificar mais, não há assim um grande, se não for nada que seja necessário hoje, e normalmente não é. E por isso aquilo que eu acho que vai acontecer vai haver a comodidade de nós continuarmos a poder ir às lojas físicas ou utilizar o online, e acho que vai haver vai continuar-se neste mundo da simplificação, porque há mais tranquilidade da parte dos clientes e dentro das organizações há essa tranquilidade também de saber que é um meio que vai ficar, é uma forma que vai ficar e vai ser inevitável. Penso eu, que alguém perguntou relativamente ao vídeo. Eu acho que isso deve ser qualquer coisa a ser evoluído, porque nós hoje com os Zooms, com os Meets, com os parties, não sei o quê, passámos também a ver isto como qualquer coisa que todos nós temos reuniões virtuais e já ninguém acha isto estranho. E eu penso que isso será interessante passarmos para a relação entre o cliente e o fornecedor e talvez para além da continuação da simplificação, esta relação do vídeo e do vídeo vir para ficar, eu acho que vai ser qualquer coisa que vai ser interessante de ver. Obrigado, Cláudia. Luís. Bom, um bocadinho de seguimento. Aquilo que vai ficar para o futuro, e uma coisa que acho que todos nós sabemos, isto vai alterar, acima de tudo, paradigmas. Muitos paradigmas que eram dados como realidades absolutas, digamos assim, e de um momento para o outro mudou radicalmente. E deixem-me partilhar convosco, a Cláudia falou do tema de entregas, estava a brincar por causa da questão do prazo de entregas, mas que não deixa de ser curioso, é que isto também, aquilo que o futuro nos espera, e com esta maior apetência e experiência dos clientes com os canais online, a exigência dos clientes vai ser cada vez maior. Eu partilho convosco um exemplo. Quando foi aquele primeiro confinamento de março e abril, também, obviamente, as empresas tiveram alguma dificuldade, a Vorta não foi exceção, para se ajustar aí à nova realidade e à procura que existia, mas havia situações que aí sim, estávamos a demorar 5, 6, 7 dias para entregar os produtos. E o que nós sentimos nessa altura, da parte dos clientes, era alguma compreensão.
percebiam, ok, foi uma contingência que aconteceu, estamos em pandemia, isto foi tudo de um momento para o outro, toda a gente está a comprar no online, e havia alguma paciência. E essa paciência demorou para aí uma semana, porque a partir do momento que isto foi avançando, os clientes começaram a ter um nível de exigência, então hoje estamos num estado completamente diferente. Então um bocadinho a Cláudia diz, o que era, isso que eu estava a brincar um bocadinho, há uns tempos atrás, entregámos em 24 horas, era um bom serviço, em 24 ou 48 horas era um bom serviço, e hoje já temos clientes que não ficam muito satisfeitos com isso. Depende do tipo de artigo, depende da urgência, claro que sim, e estamos a apostar cada vez mais, acho que esse muito o futuro, é ter soluções para o cliente na parte da entrega. Eu vou partilhar um exemplo, estamos a desenvolver e está agora a dar os primeiros passos, que é as entregas same day. Portanto, o que nós pretendemos é essa experiência. É o cliente comprar, não vai ser possível para tudo, claro que não, mas nem tudo o que for possível o cliente comprar e entregamos no mesmo dia. E acho que isto vai ser muita tendência de futuro, porque, repito, a exigência do cliente com tudo o que é a experiência do online vai ser cada vez maior. E isto, obviamente, como eu disse inicialmente, isto trouxe aqui muitas oportunidades para o canal online. Eu diria que, não vou dizer que é a única, mas é uma das poucas coisas boas que a pandemia trouxe para as empresas. Houve outras, é verdade, mas esta foi uma das melhores. Foi a oportunidade de explorar um canal do e-commerce que andava aqui em Banho-Maria há alguns anos desta parte e que não dava, pelo menos, o salto, a exemplo, como temos na Norte da Europa, como temos nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, isto também traz uma responsabilidade acrescida muito grande. E aquilo que as empresas e as marcas vão ter garantido aqui para diante é um bocadinho o que eu estou a dizer. É garantir que entregamos no maior lead time possível, é garantir que os processos de devolução, o cliente, se quiser fazer uma devolução, vai ter que o fazer também no menor curto espaço de tempo possível. E não é só a devolução, é a parte do reembolso. Porque muitas vezes, em algumas dificuldades, uma coisa é ver o produto, outra coisa é depois ter o dinheiro do meu lado como cliente na conta. E isto traz responsabilidade acrescida. Depois, meios de pagamento, a Cláudia já falou também, os websites, enfim, já falamos aqui de um conjunto alargado de temas. Respondo um bocadinho à questão que acho que foi o Jorge colocou, acho que foi o Jorge Pires colocou a questão, e aquilo que vai ser cada vez mais o futuro e que vai obrigar as empresas a trabalhar nesse sentido, e não me canso de repetir, aquela integração do canal online com o canal offline tem que sair do papel. Portanto, temos que ter uma omnicanalidade mesmo muito presente, porque eu vou partilhar a experiência, que acontece em muitas empresas, mesmo sendo a mesma empresa, havia aquela concorrência. Foi o online que vendeu, a venda do online, foi uma loja física que vendeu, a venda da loja física, até se competia para ver se estávamos a cumprir os orçamentos ou não. Obviamente que isto vai continuar a existir, porque cada loja tem os seus objetivos, o canal do online tem os seus objetivos, mas tem que mudar radicalmente. O que se quer aqui é dar a melhor experiência integrada ao cliente, não querendo repetir muito, mas ao cliente comprar no site, levantar a loja, ou ir à loja e comprar através do site, ou pelo chat, ou pelo WhatsApp, o que seja, mas que o cliente sinta que, seja qual for o canal onde vai interagir, tem uma solução rápida, flexível e com qualidade, independentemente do ponto onde interagiu. E um bom exemplo disto mesmo, e que nós temos apostado muito nesse sentido, e acho que marca muita diferença, é que estamos a colocar cada vez mais a loja, não só como um centro de experimentalização dos produtos, obviamente que isso que é importante, mas colocar as lojas a servir como vendedores assistidos para o cliente, para o canal do online. E isto, obviamente, permite depois uma integração daquilo que é a experiência para o cliente e o serviço que vamos fornecer, que vai marcar a diferença. E acho que é aquilo que todas as empresas têm que ambicionar, é chegar a um ponto, é que, quer o cliente compra no online, compra na loja física, aquilo corre exatamente da mesma forma, com os mesmos prazos de entrega, com a mesma qualidade e não há qualquer tipo de diferença. E dar autonomia ao cliente, depois, no sentido contrário. Se quiser devolver ou algo do género, tanto pode ir à loja física como pode ir ao online e a experiência e a solução é exatamente a mesma. Não sei se estou a alongar muito do tempo ou não, mas só dois temas que eu acho que são muito relevantes também. Eu há bocadinho acho que referi isso, mas assim um bocadinho por alto. Aquilo que o futuro também vai trazer, na minha opinião, e que foi muito suportado também nesta nova realidade, que é o tema, quanto mais entramos neste mundo digital, as barreiras da concorrência que tínhamos até agora mudam radicalmente. Eu dei o exemplo da Amazon, mas há muitas mais. Eu dou o exemplo da Vorten, muitas vezes falamos isto internamente. A Vorten em Portugal é o líder de mercado, destacado. Portanto, se nós pensarmos isto como um aquário, a Vorten é o tubarão no aquário em Portugal. Mas quando entramos neste mundo digital, nós passamos a ser um peixinho pequenino. Sim. O nosso desafio é o peixinho que não ser comido pelo tubarão lá do sítio. E isto vai trazer aqui desafios brutais, à Vorten, claro que sim, mas não só, porque isto é tudo muito giro. Abrimos aqui o mundo digital, mas o mundo digital quebra barreiras de concorrência que o mundo físico, quer queiramos, quer não queiramos, que o tem. Isto só para fechar aqui esta parte da intervenção, posso partilhar convosco que isto é cada vez mais a estratégia da Vorten e bate muito com um dos slogans que nós temos internos, porque a Vorten quer cada vez mais ser uma empresa digital com lojas físicas e um toque humano. Eu acho que esta frase acaba por resumir muito bem
aquilo que é a estratégia do futuro e que todos nós procuramos. Obrigado. Eu, por acaso, tinha aqui, eu às vezes vou anotando umas perguntas, para o caso de não haver perguntas da plateia, eu vou tendo assim umas de algibeira, e uma pergunta que eu tinha é como é que nós vamos tratar das comissões de venda entre o online? Era exatamente aquilo que acabaste por responder, era exatamente sobre isso, porque eu no meu trabalho, na minha empresa, tenho muitas vezes esse tema, que é, pedem, mano, vamos aqui fazer uma ação de vendas para esta equipa, que eles precisam de ser, e a pergunta que eu faço é, então, mas como é que funcionam as comissões da malta do porta a porta? Como é que isto... E às vezes é aí que está a questão de base, não é? Não quer dizer que possa melhorar a venda com uma formação, mas se as comissões estão feitas de uma forma que distorce a realidade, no fundo, não é? Enfim, não há magia, não é? Olha, é uma excelente pergunta. Nós não temos o porta a porta. Na porta não há a porta a porta, mas temos o canal físico e o canal online. É certo. Mas isso, o que estás a dizer, era uma realidade. Muitas vezes nós incentivávamos os colegas de loja. Epá, esqueçam lá que é online, se o cliente está ali, se você não tem estoque físico na loja, vendam o que está no site. Só que, quer queremos, quer não, até nos incentivos e nos prémios dos vendedores, ou até nas comissões, está indexado às vendas. E o que eles diziam, sim, nós vamos vender, mas depois não vendiam. O que eles diziam, estou aqui a ter o trabalho e depois o online é que fica com o proveito. O que é que nós começámos a fazer? Já está implementado. Neste momento, os nossos colegas de loja já têm também uma percentagem da comissão da venda pelo online. Portanto, foi uma forma de nós promovermos e quebrar as barreiras, e até para desmistificar um pouco isso. Esquece que estás a vender pelo site, tu estás a vender pela Vorten. Portanto, vamos saber, e conseguimos ter esse histórico da venda, se eu sei que aquela venda pelo site foi gerada a partir de uma lead, uma oportunidade da loja física, e foi o cobrador, o António Jaquim, que fez a venda, então vais ter a sua comissão associada. E isto foi meio caminho andado para conseguirmos desmistificar esta realidade. Por outro lado, no sentido inverso também, nós cada vez mais damos a possibilidade aos clientes para comprar no site ou via chat e depois ir à loja. E o que estamos a dizer é, muito bem, a venda foi gerada inicialmente no canal online, mas se és tu na loja física depois que a vais concluir, então essa comissão é tua. Portanto, isto tudo conjugado. Há mais algumas ações, que não temos tempo agora aqui para explicar, mas é a conjugação destas ações que vai permitir quebrar essas barreiras. Muito obrigado. Nuno, em relação às perspectivas do futuro, o que é que vai ficar deste nosso ano de confinamento? Eu acho que em qualquer crise ou em qualquer problema, acho que há sempre oportunidades. Eu acho que a pandemia, foi exatamente isso que aconteceu. Acho que algumas ideias ou algumas mudanças estavam na cabeça de alguns e alguns só ainda mais no imaginário, acho que acabaram por acontecer. E isso tanto em termos de empresas como em termos de pessoas. Eu acho que também esses novos hábitos de consumo, acho que estão para ficar. E aqui temos vindo muito a falar de lojas físicas e online e a ligação entre uma coisa e outra. Nós acreditamos que as lojas físicas nunca vão desaparecer. Eu acho que é algo a ser necessário, por tudo aquilo que nós já falamos e já mencionamos. E exatamente como o Luís estava a mencionar, eu acho que as lojas, os empresários têm de deixar de pensar em canais e fazer a estratégia deles montado nos canais de venda, mas sim focado no cliente, nas necessidades do cliente. E efetivamente porque eles cada vez mais, e agora aqueles que ainda não estavam no online e que se juntam online, cada vez querem mais. Querem mais porque simplesmente se calhar há alguém no mercado, há outro tubarão ainda maior do que aquele do Aquário de Portugal, que efetivamente tem algo diferente. E se pensarmos na Amazon, se calhar são aqueles mais disruptivos que é por aí, entrega quase em qualquer sítio, no mesmo dia, em meia hora, é algo do género. E muita gente tem que se adaptar a essa realidade se efetivamente fizer parte daquilo que é. Nós na Farfetch temos um serviço de 90 minutos em algumas cidades. Só em algumas cidades, para alguns produtos, possam estar lá. E, efetivamente funcionou bastante bem, também temos same-day e alguns países, mas se calhar vai ser para algumas coisas relativamente específicas, não vai ser se calhar para o dia-a-dia, porque eu acho que entrega em 24 horas, 48 horas, eu acho que se calhar nem nós, se fôssemos a uma loja, se calhar não tínhamos disponibilidade com as nossas agendas para ir a uma loja e comprar em 48 horas. Se calhar só iríamos lá no fim de semana e se calhar teríamos uma semana à espera depois para poder comprar o produto. Eu acho que sim, temos de dar a comodidade, como eu já disse. E já em muitos países existe, e agora também já existe bastante em Portugal, que é existir, por exemplo,
pontos de pick-up e alargar um bocado isso. Pick-up ou para devolver mercadorias, porque nem toda a gente está em casa durante o dia todo. Neste momento, se calhar, estamos por causa do confinamento. Muitas pessoas também não querem receber na empresa, ou porque não podem, ou porque não querem que os colegas saibam o que é que eles andam a comprar. E eu acho que existir esse tipo de possibilidades, em muitos países, por exemplo, existem aqueles cacifes onde uma pessoa pode ir levantar uma encomenda. E existem muitas estações de metro, de comboio, em aeroportos, sítios de passagem diária, então muitas pessoas pedem para aquele lado. E eu acho que é esse tipo de serviço, se calhar, tem-se de começar também a pensar para poder ser mais rápido e já não depender também, se calhar, de transportadoras, se for na mesma cidade, até pode ser o próprio serviço para quem possa ter esse tipo de serviço e com isso juntar cada vez mais as necessidades e os serviços do cliente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também se calhar vai chegar a uma altura em que a parte do serviço, a parte do custo e da comodidade, eu acho que vamos ter de chegar a uma conclusão. Acho que não, vai ser quase impossível. Daqui a nada as pessoas vão estar a pedir entregas em 10 minutos e não vai funcionar. Eu acho que vamos ver o que é que isso nos traz. Em termos eu acho que um ponto acho que também é importante aqui, e o Luís já tinha mencionado isso relativamente aos webinars online e tudo. Eu acho que devíamos também aproveitar um bocado este momento em que, e quase fazer um reset, pôr-nos a pensar o que é que existe agora, o que é que existia antes. Nomeadamente agora com tudo aquilo que é digital e por aí afora, acho que muitas empresas já se estão a adaptar, e eu acho que desde trabalho remoto, pôr ferramentas completamente diferentes à disposição ou dos trabalhadores ou mesmo de clientes. Eu acho que o Luís já mencionou vários que foram implementados na Vorten. Eu acho que repensar um bocado isso, aproveitar este momento para fazer um bocado o reset e pensar nisso de uma forma mais digital e mais remoto do que aquilo que era. Muito obrigado. Eu posso fazer uma pergunta? Não sei. Aqui para o Luís e para o Nuno. Porque vocês estavam a falar dos tempos de entrega, das pessoas estarem muito exigentes. Não é tudo uma questão, primeiro, de expectativa e segunda, de alternativa? Muitas vezes nas marcas nós fazemos a compra e não sabemos quanto tempo vai demorar. E às vezes ficamos alegremente satisfeitos porque aparecem 2 dias e outras vezes ficamos à espera porque estamos à espera que venham 2 dias ou 3 dias e vêm 5 ou 6. Há muitas marcas que não dizem ao cliente em quanto tempo se espera entregar este produto. E a minha pergunta relativamente à alternativa é, e dar a alternativa ao cliente de poder pagar mais por uma entrega expresso, se for uma coisa que ele precisa já, ou então de manter os dias que estão estabelecidos pela marca. Não poderá partir por aí, baixar um pouco a exigência? Concordo perfeitamente, Cláudio. Eu acho que é muito ligado com a expectativa. Eu acho, apesar que o problema é que um cliente, e isso é questão agora online, se calhar existir o mesmo produto em vários sítios. E então aí, e mesmo assim, os clientes depois se calhar vão pelo serviço como um todo. Por exemplo, eu se calhar prefiro pagar um shipping num site que sei que se calhar vou ter devoluções grátis ou devoluções facilitadas do que se calhar ser a oferta noutro site em que sei que o serviço não é tão bom. E eu acho que aí é um bocado aquele bolo todo de expectativas, aquilo que nós queremos oferecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, esses tais serviços personalizados, eu acho que é cada vez mais, porque nós chegamos a um ponto em que existe free shipping, free returns, quase toda a gente quer isso, mas efetivamente isso tem um custo para a indústria, por isso é que eu estava a dizer que chegava a uma altura, acho que vamos ter de parar isso porque vai ser insustentável para toda a gente e começar a ter isso. Eu acho, gestão de expectativas temos que manter, se demos que são 2 dias, tem que ser 2 dias e temos de garantir isso, nem que tenha de fazer um upgrade ao serviço no caso de acontecer algum atraso e ao mesmo tempo ser muito claro para o cliente. Existe mesmo, e a Fastfed cada vez mais está-se a tentar tornar mais verde, mais eco-friendly, e nós estamos um bocado também a trabalhar nisso de maneira a termos conseguir obter serviços que basicamente são mais amigos do ambiente e informar isso ao cliente. Se querem serviço, se calhar vai demorar mais 2 dias, mas não vai estar a poluir o ambiente, não vamos estar a utilizar um serviço tão rápido, mas vamos garantir que já vai, agora não, porque é menos, mas vai num avião comercial, em toda maneira o avião já ia fazer aquilo,
e basicamente estamos a preencher o que há, vai demorar mais um dia, mas vocês vão a ser amigos do ambiente. E eu acho que cada vez mais também esse tipo de pensamento, quem diz envios, diz de embalagens, diz de tudo e mais alguma coisa, nós temos de ir ao encontro das expectativas do cliente e manter essas expectativas, porque aquilo que nós falamos do toque humano e por aí afora, tanto em loja como no online, existe muita parte emocional, é muito importante. E efetivamente receber antes do tempo, melhor. Se recebemos a tempo, já estamos à espera disso, é aquilo que nos disseram. Se chegar depois, é que as pessoas já não compreendem o porquê, nomeadamente, de se pagar. Eu acho que sim, Cláudia. É tentar gerir um bocado as duas coisas. E assumir, eu digo eu, agora assumir claramente aquilo, é que tal como não nos estava a dizer, não é? Assumir claramente, este é o nosso prazo e temos as várias alternativas, não é? Já agora, só antes daqui do Luís responder, a Amazon, nós estamos aqui a falar deles outra vez, o Luís depois vai nos assassinar com esta, estamos sempre a falar da Amazon. Não, estou a brincar. Bem, a Farfetch em parte também não gostará. Mas eles registaram já há uns aninhos, não é há tão pouco tempo assim, um serviço em que entregam o produto à pessoa antes dela encomendar. Portanto, já estamos no menos qualquer coisa. Eles já vendem mais ou menos, penso que pelo menos os últimos números que eu tinha eram cerca de 50% das suas vendas são fomentadas pelas previsões. A pessoa quando vai à Amazon, aquilo é um bocado assustador, não é? Bem antes do Facebook já eles sabiam tudo sobre nós. E eles registaram, mas não é por acaso que ainda não avançaram. Portanto, provavelmente não será assim tão simples. Eles queriam era entregar na casa da pessoa os livros que acham que a pessoa terá uma forte probabilidade, os livros de outro tipo de produto. E depois, entretanto, ainda não avançaram nesse sentido. Vamos ver, não é? Luís. Só para complementar, em relação à questão da Cláudia, e dividir em duas coisas. Porque quando estou a falar, obviamente que o pior que pode acontecer é não corresponder à expectativa de entrega do cliente. No caso da Vorten, qualquer encomenda que é feita no site tem o lead time comunicado. Depois varia consoante o artigo. Eu não me estava a referir às situações em que tem um lead time comunicado, vamos pôr 3 a 5 dias, vamos pôr, e que me atrasei a entregar ao 5º dia. Não estou a referir a isso, porque aí é falha e que não pode ainda acontecer. Eu, quando estava a dizer que tinha aumentado a exigência dos clientes, é que neste mesmo exemplo, artigos tinham lead time 3 a 5 dias, começámos a detectar, passado algum tempo, que ao segundo dia, depois da encomenda, já tínhamos os clientes a ligar a perguntar quando é que eu recebo. Ou se ia mesmo receber o terceiro, ou se conseguiu receber antecipadamente. Foi nesse sentido que aumentou a exigência. Como é que tentámos combater isto? E não foi referido, acho que é muito relevante. Estamos cada vez mais a apostar em comunicação proativa ao cliente do seguimento da encomenda, dar-lhe ferramentas de track and trace muito robustas, um bocadinho a nossa ambição, que não estamos muito longe disso, é uma coisa parecida com as pizzarias, que é ver a pizza a sair que sai do forno até que a entrega em casa. Não estamos ainda nesse exagero, digamos assim, mas o nosso track and trace, se fizerem uma experiência nesse sentido, já tem muitas fases intermédias da encomenda, até para que o cliente fique mais descansado, podemos cumprir com o lead time comunicado. Mas a exigência que eu estava a referir até era antes do lead time estar esgotado. Ok. De qualquer forma, e mesmo assim, tendo estas dificuldades todas, cerca de 88% das encomendas no online já são feitas dentro do lead time. Pode ser melhor, deve ser melhor, sem dúvida nenhuma. Onde é que está os 12%? Está muito dependente, na grande parte das vezes, para não dizer quase todas, em temas de fornecimento por parte dos fornecedores. Porque grande parte do estoque que nós vendemos, e que vendemos no site da Vorten, muito deste estoque não é residente da Vorten, no nosso entreposto. Portanto, estamos sempre aqui também um bocadinho dependentes do fornecimento. Pois, obviamente, há problemas logísticos pelo meio, que são normais de acontecerem, claro. Mas mesmo 88% já é um valor que, longe de ser o ideal, mas começa a se aproximar daquilo que pelo menos nós temos como o mínimo dos mínimos. Sim, acho que essa parte informativa efetivamente é muito importante, Luís. Acho que mais do que o facto de estar com algum atraso ou não estarem atraso, é o cliente saber o que acontecer. Claro. E se calhar isso ainda mais nas devoluções do que nos envios. Porque nas devoluções é sempre aquela questão, vão aceitar, não vão aceitar, quando é que recebo o dinheiro de volta, ainda mais. E se o cliente pelo menos souber, for informado daquilo que for acontecendo, basta ser... É um caminho andado, sem dúvida. Depois, já agora, há aqui situações caricatas que é o extremo. Nós tivemos um cliente que sabia que o nosso entreposto era na Zambuja, e então no seu track and trace viu que já tinha sido despedido, e ele morava pertíssimo do entreposto. A seguir à hora do almoço estava a ligar como é que era possível o artigo ter sido entreposto naquele dia de manhã da Zambuja, e ele que morava na Zambuja não ter recebido o artigo. Pois, entramos também neste nível, lá está, é a tal história da pizza que acompanha desde o forno até à entrega ao domicílio. Mas é por aí, agora aqui uma à parte, mas acho que é claramente por aqui que temos que apostar.
Muito obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Nuno. Obrigado também aqui a nosso back-office maravilha. Obrigado a todos aqueles que estiveram connosco. A pergunta do Jorge Pires do início, que foi logo a primeira, não foi encomendada, mas podia ser, porque a pergunta dele não é só para este debate. O próximo debate, que é no dia 11 de março, tem como tema do presencial para o online as boas práticas do Customer Experience. Portanto, podia ser encomendado, mas esta última pergunta também vai ser continuada nesse debate seguinte. Portanto, se já assistiram a este debate, inscrevam-se nos próximos. 11 de março é o próximo, 15 de abril é o terceiro dentro deste tema das vendas. É o terceiro, obviamente, não vamos largar completamente o telefone. Portanto, o terceiro debate, a venda ao telefone durante a pandemia, o que é que mudou? Muito obrigado a todos e até ao próximo debate do CX Blog.